Professor, eu ainda não recebi a resposta da minha prova, eu já estou ficando preocupado. Oi, pode falar. A minha prova eu ainda não recebi a correção. Qual é o seu nome? Felipe Daniel. Tá, eu vou. Depois que terminar a aula, eu tenho materiais 2 agora, né? Aí 20 para 5 eu vejo lá. Então, Felipe Daniel? É, Tá bom. Eu entro. Pessoal, então na última aula, né? Nós estávamos falando sobre transformação de fase, envolvendo a transformação da martensita, que é uma transformação de fase não difusional. Ok? Então, no sistema ferro-carbono, a martensita é formada, né, a partir da austenita. Então, inicialmente, a liga é aquecida, uma temperatura que forma a austenita. Aí depois ela é resfriada a uma taxa suficientemente rápida para evitar a difusão, né, dos átomos de carbono e evitar a formação de perlita e baioneta. Até que chega a uma certa temperatura que a austenita vai se transformar em martensita, ok? Bom, aí nós vimos, né, aquelas principais características aí, né, da martensita, que é na maioria, né, das ligas, ela é uma fase, estrutura tetragonal de corpo centrado, é muito dura, né? Nas ligas ferrosas, a maioria delas ela é dura, tem alta resistência mecânica, tem baixa ductilidade, ela é frágil. Aí nós vimos que essas propriedades mecânicas estão relacionadas com o endurecimento por solução sólida intersticial, né, causado pela presença dos átomos de carbono, que exerce, né, uma distorção, que causa uma distorção muito grande na rede, né, dificulta muito o movimento das discordâncias, portanto, a dureza, a resistência mecânica, né, como vocês estão vendo, ela aumenta com a elevação do teor de carbono. Aí nós vimos também que esse aumento, essa elevada resistência mecânica, né, que a martensita tem, também é devido à elevada presença da densidade de discordâncias, né, que é um efeito importante, principalmente nas ligas com menor teor de carbono. Ok? Bom, então nós vimos, né, que a martensita ela não aparece no diagrama de fase, diagrama de equilíbrio, né, de fase, porque é uma fase que aparece em condição fora do equilíbrio, mas ela aparece no diagrama TTT, transformação tempo-temperatura, com uma linha horizontal. Okay? Então, tem uma linha que aparece temperaturas mais altas, né, que indica a temperatura abaixo da qual ela ocorre, ela começa a ocorrer, e também indica temperaturas, também tem outras linhas horizontais que indicam temperaturas nas quais diferentes porcentagens de martensita são formadas. E também, por fim, a MF, né, que seria aquela temperatura abaixo da qual toda austenita se transforma em martensita. Ok? Bom, pessoal, então vamos falar, né, na aula de hoje, nós vamos começar falando sobre a martensita revenida, ok? Bom, então como a martensita, né, ela é dura, né, para a maior parte dos aços, tem poucos aços em que a martensita ela não é frágil, ok? Seria naquelas ligas ferrosas nas quais ela aparece, né, mas que tem baixo teor de carbono. Então é o caso que vocês vão ver em materiais 2, que é dos ácidos inoxidáveis endurecidos por precipitação, com matriz martensítica. Eles têm um teor muito baixo de carbono, abaixo de 0,1%,
Aí a resistência mecânica, né, da martensita se deve basicamente a alta densidade de discordância, mas ela não é frágil, né? Ela continua tendo uma elevada ductilidade, ok? Então ela pode ser utilizada com essa estrutura. Um outro exemplo é o aço inoxidável austenítico, com baixas teores, né, de elementos ligas, que nesse caso, né, é uma estrutura austenítica na temperatura ambiente, e a martensita é formada através da realização de um trabalho a frio. Esses aços também têm baixo teor de carbono, menos de 0,1%. Aí, mesmo tendo a martensita, né, eles ainda não são frágeis, têm uma certa ductilidade. Mas, nas demais ligas, né, geralmente não se usa o aço com a martensita. Porque, além dela ser muito dura, né, que dificulta muito a usinagem, ela é extremamente frágil, né, como se fosse um vidro, um material, baixíssima resistência ao impacto. Bom, então, é necessário realizar um tratamento térmico, né, que é conhecido como tratamento térmico de revelimento, que ele vai transformar a martensita em martensita revelida. Então, no sistema ferro-carbono, o revelimento ele é feito geralmente aquecendo a liga, geralmente com uma temperatura, né, na faixa de 200 a 750 graus, né? No caso dos aços, até 600, 700 graus, e deixa geralmente 1 hora nessa temperatura, ok? Aí o que vai acontecer, né? Vai formar, a martensita vai se decompor e vão ser formadas 2 fases. E constitui a martensita revelida. Então, fisicamente, o que ocorre é o seguinte, ó. Então, veja bem. Por que formou a martensita, né? Porque a liga foi austenitizada, tem a estrutura, né, cúbica de face centrada, os átomos de carbono estavam alojados, né, nos interstícios da célula unitária. Aí resfriou, ficou abaixo da temperatura tetóide. Essa austenita, né, como nós vimos, transforma em ferrita, que é a estrutura cúbica do corpo central. Aí nós vamos ter um átomo bem no centrão, né, da célula unitária, diminui os espaços, né, o volume dos espaços que comportam os átomos de carbono. Aí ele não cabe mais, né? Eles, como o resfriamento foi muito rápido, né, e não deu tempo deles se fundirem, eles ficam lá dentro e deformam a célula unitária, aí deixa de ser cúbica, né? Ela passa a ser tretagonal de corpo central, ok? Bom, é uma estrutura metaestável, né? Quer dizer, mesmo na temperatura ambiente, ela tende a sofrer transformação. Só que na temperatura ambiente demora muito tempo, né, para ela sofrer transformação, então ela é estável na temperatura ambiente. Mas se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer? Bom, vai acontecer a difusão dos átomos de carbono que estão no interior da célula unitária tetragonal do corpo central. Então eles vão sair para fora dela e vão reagir com o ferro, né? E formar a cementita, carbeto de ferro. Com a saída desses átomos de carbono, né? Que está um excesso dessa célula tetragonal, corpo central, ela volta a ser cúbica. Passa a ser um cubo. Quer dizer, passa a ter a ferrita. Ok? Então, esse aquecimento da liga, né? Durante um certo tempo, nessa faixa de temperatura, é conhecido como revenimento. Tratamento térmico de revenimento, ok? E ele resulta na ferrita mais cementita. Então, nós vamos ter agora uma estrutura, a matriz é ferrita, e vamos ter partículas, né, descontínuas de cementita, ok? Bom, então ela tem assim, um formato semelhante
ao da estrutura esferoidizada. Ok? A diferença é que então nós temos uma matriz de ferrita e partículas de cementita, que a estrutura essa formada após o revelimento. Só que no caso aqui do revelimento, né, o tamanho das partículas de cementita é bem menor, né, do que no caso da cementita globulizada, ok? Bom, então, essa estrutura resultante da decomposição da martensita, né, por ela ter sido submetida a uma certa temperatura durante um certo tempo, é o que a gente chama de martensita revenida. Ok? Bom, agora, pessoal, o tempo do revenimento é geralmente 1 hora, né? Em alguns casos é 2. Mas o que influencia mais na estrutura da martensita revenida e também nas propriedades mecânicas é a temperatura, ok? Vocês estão vendo aqui até que essa figura aqui, né, que a martensita revenida 371 graus Celsius, né? Para o meteoro de carbono, ela tem uma dureza bem menor do que a martensita, ok? E essa dureza vai variar muito, né? A dureza, a duridade, com a temperatura a que ela é revenida. Nesse caso, foi a 371 graus Celsius. Ok? Bom, então é o seguinte, ó. Nessa estrutura de martensita, né? Da martensita revenida, a resistência mecânica do material, okay? Ela vai estar associada, deixa eu ver se eu acho. Ela vai estar associada à interface, ok? Entre a matriz, que é a ferrita, e a fase contínua, que é a cementita. Ok? Bom, essas partículas de cementita, elas são muito pequenas e, portanto, elas interferem no movimento das discordâncias. Ok? Então, veja bem, né? Quanto maior for o número de partículas de cementita, maior vai ser a área da interface ferrito-cementita. Portanto, maior vai ser a área dos obstáculos, né, ao movimento das discordâncias. Ok? Bom, por outro lado também, como a cementita ela tem maior dureza, né, maior resistência mecânica que a ferrita, quando eu aplico uma solicitação mecânica na liga, a cementita vai tender a impedir a deformação da ferrita, ok? Quanto maior for a presença da cementita, né, quanto mais numerosa for, maior for o número, né, de partículas de cementita, essa inibição tende a ser mais significativa, ok? Bom, agora a temperatura de revenimento ela vai influenciar no tamanho das partículas de cementita, ok? Então veja bem, né, numa temperatura mais baixa de revenimento, né, em torno de 250 graus, por exemplo, eu vou ter um grande número de pequenas partículas de cementita. À medida que eu aumento a temperatura de revenimento, eu favoreço a difusão do carbono, ok? Aí as partículas de cementitas começam a se juntar uma com a outra, ok? Aí, resultado, eu vou ter partículas maiores de cementita, mas em número bem menor. É o que a gente chama de conhecimento. Então, eu diminuindo o número
das partículas de cementita, o que vai acontecer? Eu estou diminuindo a área de obstáculo ao movimento discordância, estou diminuindo a área da interface matriz ferrita-cementita. Ok? Então, resultado. A resistência mecânica diminui. Ok? E a ductilidade aumenta. Então, vocês estão vendo aqui nesse gráfico. Tá variando o limite, né, de escoamento, ok? O LRT, né, o limite de resistência à tração, em função da temperatura de revenimento. Aí é uma liga de aço 43, 40. Então, à medida em que eu vou aumentando por mesmo tempo, né, aumentando a temperatura de revenimento, vocês estão vendo que o LRT, a tensão de escoamento, vai diminuindo. Ok? E a dureza também. Por quê? Porque, à medida que eu aumento a temperatura, né, eu aumentei o tamanho das partículas cementitas e diminui o número delas. Eu diminui, portanto, a área do obstáculo ao movimento das discordâncias, ok? E também vou ter menos restrição à deformação da ferrita, porque a área das partículas de cementita é menor. Ok? Aí a dureza, a resistência mecânica cai com a elevação da temperatura de revenimento. Ok? Por outro lado, pessoal, a ductilidade, né, em termos de porcentagem de alongamento ou diminuição da área, ela aumenta. Por quê? Porque ao diminuir, né, o número de partículas cementita, diminuir a área da interface ferrita-cementita, menor número de discordâncias consegue chegar na superfície do material. Ok? Aí a ductilidade, né, a capacidade dele se deformar e desromper é menor, a ductilidade é menor. Ok? Então, agora, quando eu faço o contrário, né? Quando eu diminuo agora, né? Eu diminuo agora a área da interface ferrita-cementita. Eu aumentei as partículas, né? Então eu tenho menos área da interface ferrita-cementita. Aí, o resultado, né? Eu tenho menos obstáculo ao movimento das discordâncias. Ok? Aí a maior número de discordâncias consegue chegar, né, na superfície, aí a ductilidade aumenta. Ok? Então, o comportamento da ductilidade é o contrário da resistência mecânica, quando aumenta a temperatura de revenimento. Ok? Então, ó, recapitulando, né? Então, voltando aqui, ó, para esse esquema aqui da martensita revenida, né? Então, veja bem, ó, eu estou, vamos supor aqui que é da martensita, né? Revenida. Então, a temperatura baixa, vamos supor, de revenimento, formou numerosas partículas de cementita. Ok? Então, os obstáculos ao movimento das discordâncias, né? Eles são, então, em grande número, né? Poucas discordâncias também dificulta muito o movimento delas. Com isso, a resistência mecânica, a dureza é alta. E também poucas discordâncias vão conseguir chegar na superfície do material de se romper. Eu tenho um grande número de partículas cementita, ok? Aí a ductilidade é baixa. Bom, quando eu aumento a temperatura de revenimento, aumento o tamanho das partículas de cementita, ok? E diminui o número delas. Vamos supor, exagerar aqui, né? Vamos supor que essa figura representa uma estrutura revenida a 250 graus. Bom, agora, se eu fizer um revenimento a 600 graus, 650 graus, por exemplo, o que vai acontecer? As partículas de cementita vão aumentar bastante. Então, suponha que eu tenha agora, por exemplo, só 3 partículas de cementita aqui. Ó. Ok? Aí, o número de obstáculos, né, ao movimento das discordâncias é menor. Aí a resistência mecânica cai, diminui bastante. A dureza, né, a tensão limite de escoamento, o LRT diminui bastante. Em compensação,
a ductilidade aumenta, ok? Porque o maior número de discordâncias consegue chegar na superfície do material, ok? Pessoal, vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Estão conseguindo visualizar? Estou ouvindo, professor. Vocês entenderam o efeito da temperatura de revenimento nas propriedades mecânicas da liga? Vocês querem que eu repita alguma passagem? Ok? Ok, pessoal, obrigado. Então, qualquer dúvida, aí vocês façam pergunta, ok? Porque isso daí é importante, né? Isso é base para vários temas que eu vou estudar depois. Ok? Pessoal, agora dependendo aí da composição da liga, né? Ela pode ter alguma variação aí nesse comportamento. Okay? Ó, então temos aqui, esse é um comportamento, né, para muitas ligas, resistência mecânica, né, dureza alta em baixas temperaturas, né, e cai com aumento da temperatura, cai continuamente. Mas há alguns casos, algumas ligas, que essa queda não é contínua, ok? Então é o caso do aço inoxidável, o martensítico, é o caso de uma liga, né, que tem alto teor de carbono, que é usada como material de corte, né, e tem também a presença de carbonetos de tungstênio, né, por exemplo, então uma liga de alta dureza. Né? Aí, nós estamos vendo que nesse caso, ó, a dureza não cai continuamente. Ela é maior em temperaturas maiores, né, em menor ela diminui bem, mas vocês estão vendo que tem aqui, ó, uma faixa de temperatura, ok? Em que a dureza é mais alta. Ela cai, né? À medida que eu vou aumentando a temperatura de revenimento. Depois, para uma certa faixa de temperatura de revenimento, a dureza aumenta, só depois que ela cai. Ok? Esse fenômeno, ele é denominado de endurecimento secundário. Ok? Então, para os aços, né, de baixa liga, né, que tem porcentagem de elementos de liga até em torno de 5% de porcentagem de peso, essa temperatura na qual a dureza é mais alta, né, essa temperatura de revimento na qual ela é mais alta, em compensação, a ductilidade cai muito, ela fica frágil, ok? Então, na maioria dos aços, essa faixa de temperatura está entre 375 a 575, ok? Então, quando eu faço o revendimento nessa faixa de temperatura, eu vou obter, né, uma liga com alta dureza, alta resistência mecânica, mas em compensação, ela vai ser ductilidade quase nula, vai ser frágil, ok? Então, não se deve fazer o tratamento térmico nessa faixa de temperatura, ok? Para aquelas ligas, mas não é também para qualquer liga, né? Então, que liga que tem esse problema? Ok? Então, vocês viram, ó, que para essa liga aço 4340, né, que é uma liga, é um aço, mas vamos ver depois que, né, que é muito usado no trem de pouso de avião, não chega a ter essa descontinuidade, ok? Esse aumento aqui da dureza, ok? Ele ocorre em ligas que têm altos teores de cromo e tem também, né, altos teores de manganês, de níquel e uma impureza, né? Altos teores de uma impureza como fósforo, como antimônio e como arsênio, ok? Então é o caso dessa liga aí, né, essa V413, ok? No caso também do aço inoxidável martensítico, também ocorre esse endurecimento
esse endurecimento secundário, ok? Então, para essas ligas, eu não posso fazer o meu revenimento nessa faixa aí de temperatura na qual a liga é extremamente frágil, ok? Então, os aços de baixa liga, né, que até 5% de menos liga, essa temperatura está entre 375 e 575 graus. E também pode ocorrer esse problema, endurecimento secundário, se eu fizer um tratamento acima dessa faixa, mas resfriar muito lentamente a liga. Também pode ocorrer essa estrutura frágil, ok? Ora, por que ocorre nessa faixa de temperatura, pessoal, ocorre esse comportamento frágil da liga, quando ela é revenida nessa faixa de temperatura? É porque nessa faixa de temperatura ocorre a formação de carbetos, de determinados carbetos. É o caso do cromo 23, né, carbono 6, no ácido oxidado martensítio, que vão dificultar muito o movimento das coordenças quando eles precipitam, ok? E vão, com isso, né, aumentar a resistência mecânica da dureza. Só que, por outro lado, vai diminuir muito a ductilidade, ok? Então, abaixo, numa certa temperatura, né, mais ou menos aqui, ó, 375 graus, eles são, não, a temperatura do revenimento não é suficiente para formar eles. Acima dessa temperatura, forma. Agora, se eu fizer o revenimento já numa temperatura mais elevada, okay? Como vocês estão vendo aqui, né? Aí dissolve esses precipitados, começa a dissolver eles. Não totalmente, mas dissolve em parte. Aí, dissolvendo eles, esse efeito deles, né? Na elevação da resistência mecânica e diminuição da ductilidade, acaba diminuindo bastante. Ok? Então, essa é uma faixa de temperatura de revenimento que, para algumas ligas, ocorre o endurecimento secundário, caracterizado por formar precipitados, né, que causam alta dureza, alta resistência mecânica, mas uma ductilidade muito baixa, que fragiliza o material. Aí eu não posso fazer o meu tratamento, né, de revenimento nessa faixa de temperatura. Ok? Pessoal, vocês entenderam aí o que vem a ser esse endurecimento secundário, né? Por que não pode fazer o tratamento nessa faixa de temperatura, ok? Qualquer dúvida, aí vocês, por favor, aí vocês manifestem, ok? Então, quando o engenheiro, né, for ter o responsável, né, pelo tratamento de uma liga, né, de revenimento da liga, né, ele tem que estar atento a que faixa de temperatura ele vai usar, ok? Então, se ele quer, voltando aqui, né? Então, se ele quer uma liga que vai ser usada numa aplicação na qual é requerida alta dureza, por exemplo, né, ela vai ser usada, a liga vai ser usada com material de corte, ok? Com bisturi, por exemplo, né? Aí, o importante é ter alta dureza, mas não precisa ter boa tenacidade, ok? Aí eu vou fazer esse tratamento numa temperatura mais baixa, ok? Bom, por outro lado, agora eu quero que a minha liga tenha uma boa tenacidade, uma boa resistência ao impacto, ok? Aí eu vou fazer o meu tratamento em temperaturas mais altas, ok? Que vai oferecer maior tenacidade, maior ductilidade. Se eu fizer um revenimento, agora, o importante, o revenimento, pessoal, ele tem que ser feito, salvo algumas exceções, né, que é o caso de alguns aços supermartensíticos, né, que é o envolvimento material 2, mas fora isso, o revenimento tem que ser feito a uma temperatura abaixo da temperatura crítica inferior. Então, voltando aqui para
Deixa eu pegar aqui o diagrama de fase. Ó, o revenimento, ele não pode ser acima da temperatura tetóide. Ok? Por quê? Ó, porque acima da tetóide forma austenita. E não pode formar austenita, também na maioria das situações, durante o revenimento. Ok? Então, ó, olhando aqui o diagrama de equilíbrio, né, de fases, o revenimento tem que ser feito até essa temperatura tetóide aqui, abaixo dela. Se ele for feito acima, durante o tratamento de revenimento, vai formar austenita. Ok? E essa austenita, pessoal, ela... O que vai acontecer? Em algumas ligas, como a ácido oxidado martensítico, ela forma uma estrutura muito frágil, que danifica a liga. Ok? Ou então, veja bem, depois que terminou o revenimento, aí eu vou resfriar a liga, né? Então, esse resfriamento é feito ao ar, ok? Então, ó, eu errei aí o revenimento, fiz uma temperatura acima, né, dessa temperatura crítica inferior, né, que é o tetóide, formou austenita, uma fração da liga tem austenita. Aí eu resfrio, ok? Aí, durante o resfriamento, pessoal, essa estrutura austenítica pode se transformar de novo em martensita. Aí eu vou ter martensita revenida e martensita. Aí eu tenho que fazer de novo o tratamento térmico. Nós vamos depois falar sobre isso. Para revenir essa martensita. Ok? Então, pessoal, ó, o revenimento tem que ser feito a uma temperatura abaixo da temperatura crítica inferior, né? Ok? Aí ela vai variar dependendo da composição da liga. Ok? Bom, então isso é fundamental, né? A gente tem que saber isso, ok? Bom, então, ó, que temperatura que eu escolho para o revenimento, né? Então, ó, se eu quero uma ligadura, eu vou fazer, né? Ó, como vocês estão vendo, ó, uma temperatura mais baixa, né? Ok? É mais baixa. Deixa eu pegar aqui outra. Ó, uma temperatura mais baixa, né? Vou ter uma liga de alta dureza, ok? Bom, mas agora eu quero uma liga que tenha uma boa tenacidade. Então, eu vou fazer esse revenimento, né, a temperatura mais alta. Por exemplo, os ácidos inoxidáveis martensíticos, que são usados em paleta de turbina, eles são revenidos em torno de 700 graus. Porque é uma temperatura que proporciona uma boa ductilidade e tenacidade. Ok? Porque eu acho que vai ser usado em paleta de turbina, ele tem que ter boa resistência ao impacto, né? Porque se a paleta colidir com uma pedra, por exemplo, ela rompe, então ela tem que ter boa resistência ao impacto. Ok? Então ele é feito, o revenimento, numa temperatura, né, mais alta. Ok? Bom, agora se eu fizer o revenimento numa temperatura bem próxima, né, à crítica inferior, deixar no forno durante muito tempo, aí o que vai acontecer? Eu vou favorecer tanto a difusão dos átomos de carbono que as partículas de cementita vão crescer tanto, né, que vão formar uma estrutura de cementita globulizada. Ok? Então, se eu fizer um revenimento mais dias, né, várias horas, em uma temperatura alta, um pouco abaixo da crítica inferior, aí eu vou ter uma estrutura semelhante à da cementita esferolizada, ok? Bom, eu tenho, então, que evitar, né, na maioria das ligas, o revenimento nessa faixa aqui, porque alguma delas, em várias ligas, acontece em endurecimento secundário. Eu não posso realizar o revenimento nessa faixa de temperatura aqui que aparece, né, o endurecimento secundário, ok? Eu tenho que fugir dela, ok?
Bom, então alguns exemplos, né, de temperaturas de reverimento que são utilizadas no tratamento comercial de um aço. Então, ó, por exemplo, a liga 4340, né, que é utilizada no trem de pouso do avião, é uma liga que tem 0,4 de carbono e tem cromo, molibdeno e níquel. Essa liga que tem excelentes conjuntos de propriedades mecânicas, tem alta resistência ao impacto, alta resistência mecânica, tem alta resistência à fadiga, por isso que ele é usado no trem de pouso do avião. Essa liga é revenida a 350 graus, ok? É mais ou menos aqui, ok? Então, para essa liga, né, o tratamento térmico de revenimento feito durante 1 hora em 370 graus, 350 graus a 370, é o que oferece, ok? O melhor conjunto de propriedades mecânicas. Agora tem que ser um tratamento bem feito, né? Porque se passar um pouco a temperatura, pode formar esses precipitados fragilizantes, ok? Então tem que ser feito numa faixa bem restrita de temperatura, né? Ok? Para não prejudicar as propriedades do material. Ok, pessoal? Então, ó, aqui está mostrando, né, também, é o caso para um aço inoxidável martensítico, ok? Em várias temperaturas, né, de revenimento durante 1 hora, né? Então, vocês estão vendo aqui, aqui é uma liga sem molibdeno, né? É uma liga à base de ferro, cromo, carbono, ácido oxidável martensítico. Ela tem esse formato aqui, ok? Bom, quando adiciona molibdeno, a dureza dela aumenta, né? Ok? Inclusive em altas temperaturas. Por quê? É formado agora um precipitado de carbeto de molibdeno que aumenta a resistência mecânica da liga sem prejudicar muito a ductilidade dela, a tenacidade dela. Então ela ainda tem mesmo aumentando a dureza dela, né, da liga, ainda tem uma resistência a impacto razoável, ok? A adição do molibdeno, ela é feita naquelas ligas de ácido oxidável martensítico que são usadas em paleta de turbina, quando se deseja ter uma boa resistência ao impacto e uma boa resistência ao desgaste com abrasão, que está relacionada com a dureza, ok? Porque a paleta da turbina sofre também desgaste mecânico. Então ela tem que ter boa dureza, ok? Mas, por outro lado, tem que ter também boa tenacidade. Então, o que é feito? É feito um tratamento térmico, em torno de 700 graus, entre 650 e 700 graus, para que ela tenha boa tenacidade. É o caso aqui. Só que vou prejudicar aí a dureza dela. Aí eu vou diminuir muito a resistência ao desgaste com abrasão. Aí é colocado o molibdeno, como vocês estão vendo aqui, ó, em torno de 3%. Aí aumenta a dureza dela. Ok? Aumenta a dureza, né? Mas não prejudica muito, não diminui muito a tenacidade dela. Então ela ainda continua tendo a tenacidade adequada e uma dureza maior, que tende a ter, portanto, maior resistência a desgaste com abrasão e maior vida útil. Ok? Então, além do molibdeno, né, tem também o vanádio, o tungstênio, né? E eles chamam de elementos que aumentam a dureza do revenido, ok? Então, eles atenuam, né, um pouco o fato da liga ser revenida em altas temperaturas, ok? Aí, pessoal, então, alguma dúvida a esse respeito, né? Vocês, por favor, aí vocês manifestem, ok? E aqui está mostrando bem ó, o endurecimento secundário, né? Formado os carbetos, principalmente carbeto de cromo, né? Que
fragiliza a liga, né? Aumenta bem a dureza, mas fragiliza a liga, ok? Então, ela tá aqui, ó, ela tem que ser, no caso aí do martensítico, né? A estenosase martensítico, ela ocorre entre 450 até 550, 600 graus, ok? Bom, pessoal, depois a gente volta, né, a fazer mais comentários, né, sobre o revenimento, ok? Bom, pessoal, agora vamos voltar ao diagrama, né, de fase, porque o que nós vimos até agora foi o diagrama de equilíbrio, né, e depois nós vimos o diagrama TTT, né, que é um diagrama construído quando o material é submetido a um tratamento isotérmico. Ok? Então tá aqui, né? Ó. Bom, mas a liga também pode ser submetida, até o que é mais comum, ao resfriamento contínuo e não isotérmico. No isotérmico, então leva bem, a liga é austenitizada, ok? É resfriada rapidamente, até uma faixa de temperatura. Aí ela é mantida nessa faixa durante um tempo necessário para ocorrer as transformações de fase desejada, ok? Agora, o que é mais prático, né, fazer, que geralmente é mais frequente, é mais fácil de fazer, eu austerizo e resfrio, deixo resfriar um certo meio até a temperatura ambiente. É muito mais fácil que o isotérmico. O isotérmico, veja bem, eu coloco no forno uma temperatura acima, né, da crítica inferior, é o tetóide, austerizo. Aí eu tiro do forno, eu coloco em outro recipiente, com uma temperatura em que eu vou manter constante, né? Até ocorrer as transformações desejadas, ok? Já no resfriamento contínuo, ok? Depois que obteve, né, a estrutura desejada, eu tiro, né, desse forno, desse meio, e deixo resfriar o ar. Já no resfriamento contínuo, eu simplesmente austerizo ela, tiro ela do forno e deixo resfriar continuamente, por exemplo, ao ar, ou dentro do forno, ok? Ou eu desligo o forno, né? Depois que terminou a sensação, eu desligo o forno e deixo resfriar dentro do forno. Ou então, em vez de desligar o forno, eu regulo a taxa de resfriamento do forno. Para resfriar uma taxa, por exemplo, uma taxa bem lenta. Ou então, eu tiro do forno, né, que eu esterilizei, e coloco na água. Ou coloco no banho de óleo. Ou no banho de sal fundido, ou um banho de sabor, assim por diante. Ok? Então, esse tratamento então, é mais simples, né? Fazer, né? É o que é mais. O isotérmico também é feito na prática, né? Ok? Mas o contínuo é com mais frequência. Bom, então, para representar as transformações de fase que ocorrem no resfriamento contínuo, foi desenvolvido um diagrama conhecido como diagrama de resfriamento contínuo, RC, ok? Então, como que é obtido agora, né, o diagrama de resfriamento contínuo? Então, ó, eu pego a minha liga, eu aqueço ela a uma temperatura que causa a ostentização, ok? E vou deixar ela esfriar em diferentes meios. Eu faço primeiro, né, um experimento com a liga esfriando num certo meio, depois eu faço com a liga esfriando em outro e assim por diante. Ok? Então, ó, eu vou deixar, por exemplo, resfriar no ar. Então, eu pego a minha liga pós-ostentizar, tiro ela do forno e deixo resfriar o ar. Bom, aí eu coloco um termopar nela, né? O termopar, eles são dois fios, né, entrelaçados um no outro, né? Por exemplo, uma liga aí de cobre e níquel. E uma extremidade dele é soldada, né? Tem um ponto de solda.
e coloco essa extremidade em contato com a superfície do metal que eu quero medir a temperatura. E a outra extremidade, né, conectada no multímetro. Aí eu meço a voltagem e converto em temperatura. Utilizo a tabela, converto em temperatura. Bom, aí eu tenho que medir, então, a temperatura em função do tempo, durante esse resfriamento contínuo. Né? Então, é isso que foi feito aqui. Estava no forno a 730 graus, por exemplo. Depois... Aí tirou do forno, aí mediu a temperatura em função do tempo, ok? E foi feita observação na estrutura da liga. Aí constatou que no resfriamento ao ar, até mais ou menos aí, uns 2 segundos, só tinha austenita, ok? Depois de 2 segundos, começa a aparecer a perlita. E depois de mais ou menos uns 8 segundos, toda a perlita se transformou em austenita. Então, eu marco aí, esse ponto aqui, que indica, né, o início da formação da perlita, a transformação da austenita em perlita. E esse outro ponto que indica a transformação total da austenita em perlita. Ok? Então, tem essa primeira curva aqui. Resfriamento e esses 2 primeiros pontos aqui. Uma maneira de eu determinar qual é aquele tempo, né, que durante o resfriamento começa a formar uma fase, é medir certas propriedades que estão relacionadas com a estrutura. Ok? Então, o que é comum, por exemplo, mede a resistividade da amostra. Ok? Quando a resistividade passa a ter uma mudança brusca, significa que começou a ocorrer, a formar uma nova fase, a perlita, ok? Aí ela vai aumentando, né, a resistividade, até que chega o valor que ela fica constante. Então, é quando toda a austenita se transformou em perlita, ok? Então, eu posso observar observação por microscópio, né, em função do tempo, ver a estrutura formada, ou então medir determinada propriedade da liga. E a partir daí eu vou saber quando está formando a perlita, ok? Bom, agora eu vou pegar uma amostra semelhante, austenizo também, na mesma temperatura, e vou agora deixar dentro do forno. Bom, está resfriando dentro do forno, né? Então, resfriamento mais lento. E anoto também o tempo a partir do qual formou a perlita, ok? E anoto o tempo a partir do qual toda a austenita se transformou em perlita. Então, tem mais 2 pontos aqui da curva, ok? Aí eu repito também o procedimento, só que, por exemplo, para o meio, onde o resfriamento é mais lento, né, do que se eu desligasse o forno. Aí eu vou, coloco a minha liga dentro do forno, mas de vez de desligar o forno, eu programo ele para ele resfriar uma taxa muito lenta, bem lenta, ok? Aí a minha curva vai estar aqui, né? Eu vou ter... aqui, desculpa, né? Mais lenta é aqui em cima, né? Aqui é mais lenta, ok? Então, eu vou demorar mais tempo, né, para formar a perlita e para ela formar totalmente, para começar a formar, ok? Então, à medida que eu vou retardando, né, o resfriamento da liga, programando o forno para resfriar em taxas mais lentas, eu vou tendo curvas aqui, né, nessa condição aqui, né, de temperatura mais alta, ok? Aí eu vou ter mais pontos aqui. Bom, aí aqui é o resfriamento do ar. Agora eu vou fazer um resfriamento no meio resfria mais rápido. Por exemplo, no óleo, ok? Aí, o resfriamento é mais rápido, né? Aí ela vai vai atingir a temperatura, mesma temperatura em tempos menores, né? Aí eu vou ter os pontos aqui, do lado esquerdo aqui. Ok? Aí eu uno esses pontos e vou obter essa curva referente ao início da transformação da austenita em perlita, e essa curva aqui para tempos maiores, que indica quando toda a austenita foi transformada em perlita. Ok? Então, esse daqui é o diagrama
de resfriamento contínuo. Esse diagrama que vocês estão vendo, ele é com ácido tetóide, né? Que é o diagrama mais simples. Ok? Pessoal, vocês entenderam, então, como que é obtido esse diagrama, né? Se vocês tiverem dúvida, aí vocês perguntam, ok? Bom, então é o seguinte, ó, pessoal. À esquerda dessa primeira curva aqui, né? Ó, aqui, ó, a esquerda dela, significa que eu só tenho austenito, ok? E à direita dessa curva, eu só tenho perlita. E entre essas duas curvas, né? Então, por exemplo, entre esse ponto A e B, ok? Se eu fizer um resfriamento, né, que passa entre esses dois pontos, significa que eu vou ter uma parte de austenita se transformou em perlita. Só uma parte, a outra continua sendo perlita, ok? Sendo austenita, desculpa. Ok? Porque quando cruza aqui essa primeira curva, né? A austenita começa a se transformar em perlita. Quando cruza essa segunda curva, aí toda a austenita se transforma em perlita. Ok? Agora, nesse caso aqui, ó, quando eu resfrio entre esses dois pontos, então, ó, cruzei essa primeira curva aqui, uma parte da austenita se transforma em perlita. Ok? Mas continua ainda tendo uma austenita restante. Ok? Bom, vocês estão vendo também nesse diagrama a representação daquelas temperaturas que indicam o início da transformação da austenita em martensita. Ok? Então, essa outra aqui indica onde 50%, né, da austenita se transforma em martensita. Essa aqui, 90%. Então, veja bem, se eu fizer, pessoal, um resfriamento mais rápido, né, e que eu não cruzo essa curva aqui da austenita, passo à esquerda dela, toda a austenita que eu tenho vai se transformar em martensita. Ok? Bom, já, se eu faço resfriamento e cruzo essas duas curvas aqui, aí eu só vou ter perlita. Aí não vai formar martensita. Porque uma vez formada a perlita, ela não transforma em outra fase. Ok? Bom, ora já, se eu fizer um resfriamento que passa entre A e B, eu vou ter, ó, perlita, né? Que passou nessa primeira curva, e austenita. Perlita e austenita, ó. Quando eu chego aqui em temperaturas mais baixas, a austenita restante é transformada em martensita. Aí na temperatura ambiente eu vou ter o quê? Eu vou ter perlita mais martensita. Ok? Pessoal, então essa curva aqui, né? Vocês estão vendo, primeiro, que o ácido tetóide, ela está indicando esse diagrama que só forma perlita. Que a austenita pode se transformar apenas em perlita. Não aparece baianita aqui. Porque com uma liga eutetóide, pessoal, eu não consigo formar a baianita para um resfriamento contínuo. Eu só vou formar ela na liga eutetóide se eu tiver um tratamento isotérmico. Se eu austenizo, resfrio rápido a uma temperatura e mantenho ela, aí eu posso formar a baianita. Mas para essa liga eutetóide, se eu austenizo, realizo um resfriamento contínuo, aí só vai formar a perlita ou martensita. Ok? Bom, então, ó, à esquerda, então não tem, né, o joelho aqui, ó, completo, como é o caso do diagrama aqui, ó, TTT, né, em que tem também a baianita, ok? O contínuo termina aqui, ó. Bom, pessoal, então essa primeira curva aqui, ok? Ela me indica a taxa de resfriamento que eu tenho que realizar, ok? Para formar só martensita, ok? Então, ó, imagina assim, né?
Se eu resfrio a 140 graus por segundo, por graus Celsius por segundo, ok? Eu estou aqui bem no limite aqui, ó. Então, ó, se eu resfriar mais lento do que isso, 140 graus por segundo, o que vai acontecer? A parte da austenita vai se transformar em perlito. Ok? Já se esse resfriamento for mais lento ainda, né? For mais lento que 35 graus Celsius por segundo, ó, aí aí vai cruzar essa segunda linha, né? Essa segunda curva. Aí toda a austenita vai se transformar em perlito. Ok? Então, esse diagrama, ele fornece também aquelas temperaturas, aquelas taxas, desculpa, né, de resfriamento crítica. Ele fornece aquela taxa de resfriamento acima da qual passa a formar a perlita e abaixo da qual só tem martensita. Ok? E também dá uma outra taxa de resfriamento que indica aquela taxa, né, de resfriamento abaixo da qual eu só vou ter perlita. Ok? Então, ó, esse diagrama que está mostrando, ó, que se eu quiser formar uma estrutura que só tem martensita, eu tenho que resfriar a minha liga a uma taxa superior a 140 graus Celsius por segundo. Ok? Para cair nessa região aqui. Ok? Bom, o que implica, né, eu formar só martensita e formar também perlita? Bom, a martensita, ela é bem mais dura que a perlita, né? Aí eu faço o revenimento, mas mesmo fazendo o revenimento, eu ainda consigo uma liga mais resistente, mais dura que a perlita. Aí, como vocês viram, né, vai depender aí da temperatura de revenimento. Ok? Então, ó, se eu quero uma liga com alta resistência mecânica e alta dureza, eu não posso ter perlita, né? Eu tenho que ter martensita. Então, eu faço revenimento, temperaturas baixas, né? E vou ter uma alta resistência mecânica e dureza. Porque se tiver a perlita, já vai sacrificar, né? Vai diminuir a resistência mecânica da liga. Ok? Então, nesse caso, eu não posso ter perlita. Ok, pessoal? Agora, essa taxa de resfriamento, taxa de resfriamento crítico, né? Ela varia de acordo com a composição da liga. Então, tem ligas que, para não formar a perlita, né, eu preciso fazer um resfriamento muito rápido. Tem outras que já não. Ok? Depende da composição dela. Bom, ligas que têm mais carbono, tende também, ok? A estabilizar a austenita, ok? Tende a dificultar a transformação de austenita em perlita. Ligas que têm também elementos como cromo, como níquel também, molibdeno, também tende a estabilizar a austenita, isto é, dificulta a transformação da austenita em perlita. Com isso, eu não preciso fazer um tratamento, um resfriamento tão rápido. Ok? Então, para a liga altetóide, né, 1080, para não formar perlita, né, eu preciso resfriar a 140 graus Celsius por segundo. É bem rápido. Mais lento que isso, forma perlita. Já na liga 4340, né, que é essa liga que tem também, né, cromo, níquel e molibdeno, que estabilizam a austenita, basta eu resfriar uma taxa acima de 8,3 graus Celsius por segundo, que eu vou evitar a presença da perlita. Eu vou só ter martensita, que é a esquerda dessa linha aqui. Ok? Ó, então, veja bem.
O aço comum, né? 1080, 0,8 de carbono, resfriar uma taxa de 140 graus Celsius por segundo. Já nesse aço 4340, que como ele tem cromo, molibdeno, né? O resfriamento pode ser mais lento. Então, ó, basta ser 8,3. Acima disso, já não forma perlita, ok? Esses elementos ligas, pessoal, eles estabilizam. O que significa isso, né? Na presença deles, fica mais difícil, né? Ocorrer essa difusão dos átomos de carbono para fora. Desculpa, né? Fica mais difícil ocorrer essa alteração dos átomos, né, de ferro, que leva à formação da estrutura CCC, ok? Que vai dar origem à perlita, né? A perlita é ferrita e cementita, ok? Então, ó, se diz então que, como dificulta a transformação da austenita, né? Diz então que estabiliza a austenita. Aí a velocidade de resfriamento não precisa ser tão rápida para evitar a formação da perlita ou baioneta, ok? Isso é importante, pessoal, pelo seguinte: quando eu aumento a velocidade de resfriamento, eu aumento a possibilidade do material trincar, empenar, distorcer, porque eu estou introduzindo, né, tensões mais intensas na liga, porque eu estou resfriando ela mais rápido, ok? Isso é crítico, principalmente para peças mais espessas. E peças mais espessas, né, a diferença de temperatura entre a superfície e o interior da peça é maior tensão térmica. Então, é mais fácil de ter problemas durante o resfriamento, ok? Então, por exemplo, caso o trem de pouso do avião, ela tem uma espessura razoável. Se fosse de um aço comum, ele ia trincar, ok? Tranquilamente, né? Durante o resfriamento dele, durante a têmpera, ok? Agora, como ele tem bons teores de cromo, molibdeno e níquel, essa taxa de resfriamento ela pode ser bem mais lenta, ok? Quase caiu de 120 para 8,3. Aí o nível de tensão introduzida é bem menor. Aí evita que a liga sofra fisuras, que a liga trinque, ok? Pessoal, então Tem uma pergunta. Tem uma pergunta no chat aí. Tá colocando no chat? Deixa eu ver aqui então. Isso, né? Tá bom. Esse tipo de resfriamento tão rápido é feito como professor. Então, é o seguinte, né? Há vários meios, né, de eu resfriar a liga, ok? Quando eu necessito resfriar a liga mais rapidamente, eu tiro ela, né, do forno, né, que ela foi austenitizada, e coloco ela, por exemplo, um banho de água, ok? Aí é um resfriamento bem rápido. Aí nós vamos ver que ele é tão rápido, né, que geralmente só posso fazer esse resfriamento quando a liga tem uma espessura muito pequena, né? Senão ela vai trincar, né? Porque introduz muitas tensões. Então, o que se usa geralmente, né, nos aços comuns, é resfriar num banho de óleo, já óleo apropriado para têmpera, ok? Aí geralmente você consegue, né, já resfriar a liga a uma taxa de resfriamento, né, que evita a formação da perlita e que não causa, né, grandes tensões na liga, ok?
Bom, agora já quando a liga, no caso do inoxidável austenítico, martensítico, como ela tem um teor muito alto de cromo, acima de 11%, estabiliza muito a austenite. Por causa desse alto teor, ela é bastante estável, a austenite, aí pode resfriar o ar. Ok? Aí tem também, né, como nós vamos ver, outros meios de resfriamento, né? Resfriar em um sal fundido, que é intermediário, né? Entre o ar, né? É um pouco mais rápido, o ar e a água tem resfriamento mais rápido que a água, né? Quando é feito soda cáustica, o carbonato de sódio, ok? Aí nós vamos falar depois, né? Tem vários tipos de resfriamento, banhos de resfriamento, ok? Aí vai depender, né? Que banho, que meio de resfriamento que eu vou usar, vai depender da composição da liga, né? Se vai necessitar uma taxa mais lenta ou mais rápida de resfriamento, ok? Então, é simplesmente, geralmente, né, o resfriamento ele é feito até ambiente, mas vamos ver depois que quando a liga tem espessura mais alta, né, o teor de carbono, se eu resfriar até a temperatura ambiente, eu posso estar introduzindo aí, né, um nível de tensão muito alto. Aí a liga acaba sendo resfriada a uma temperatura suficiente, né, suficientemente baixa, para que toda a austenita se transforme em martensita, ok? Mas, por outro lado, mais alta que a temperatura ambiente, né? Quer dizer, eu diminuo o gradiente de temperatura, para que as tensões introduzidas não sejam um nível tão alto, ok? Então, aí eu pego um banho, por exemplo, um banho de óleo, e aqueço ele, por exemplo, a 100 graus. Ok? Vamos supor que toda austenite se transforma em martensita a 120. Aí eu tiro ele do forno, coloco já nesse balde, né? Nesse banho, que está a 100 graus. Bom, está abaixo de 120. Ok? Bom, significa que toda austenita vai se transformar em martensita. Aí eu conservo a 100 graus, estou diminuindo, portanto, né, o gradiente de temperatura do que se eu resfriasse até o ambiente. Se eu resfriar até 100 graus, se eu resfriasse até o ambiente, eu estaria aumentando o gradiente de temperatura e estaria introduzindo um nível maior de tensões térmicas no material e a probabilidade de trincar seria maior, ok? Aí, ó, eu esfriei, por exemplo, até 100 graus, garanti que só tem martensita, aí eu já coloco no forno para fazer o revenimento. Por exemplo, a 300 graus. Ok? Agora, se eu austenizei, tiro, coloco no balde, com a temperatura ambiente, né, com óleo, tudo bem, né? Vai formar sua martensita. Mas aí o gradiente de temperatura pode ser muito alto, né? Estou introduzindo tensões muito intensas e pode ter trincar a minha liga, ok? Aí, então, eu reduzo, né, o gradiente de temperatura, evitando resfriar até o ambiente, ok? Aí vai depender da composição da liga, da espessura dela, uma liga que tem mais carbono, uma liga que tem mais espessa, né? Ela tende a ter um maior nível de tensão nela e ter maior sustentabilidade à fratura, a trincas, ok? Pessoal, então ficou claro aí como é feito esse resfriamento? Ok? Vocês estavam com alguma dúvida aí, pessoal? Tá tudo bem? Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês
Vocês me interrompem aí, pessoal, ok? Tá beleza. Ok, obrigado. Então, vamos agora, né, voltar aqui ao diagrama, né, de resfriamento contínuo. Ó, esse, né, é o caso mais simples, diagrama mais simples, que é a liga tetoide. Vamos ver agora uma liga, né, que tem um diagrama aí mais complicado, né, que é essa liga 4340, que não é um aço comum, né, porque além de ferro, carbono e manganês, ela tem também níquel, molibdeno, né, cromo, e o teor de carbono dela não é o tetoide, né, é 0,4, que é típico de uma liga hipotetóide, quer dizer, uma liga, né, que forma a fase pró-eutetoide, né, que no caso aí é a ferrita protetóide, ok? Ó, então vamos ver aqui, ó, aparecer agora, ó, se fosse só aço comum, né, com eutetoide, só teria essas duas curvas aqui, que é o caso que nós vimos. Bom, como tem não é um aço hipotetóide, vai formar a ferrita, né? Acima da temperatura protetóide, vamos ter também uma curva aqui, ó, que indica a transformação parcial da austenita em ferrita. Então, só estou fazendo aqui, ó, vocês estão vendo, cada linha tracejada dessa indica uma certa taxa de resfriamento, ok? Então, se eu faço um resfriamento mais lento, né, que passa por essa linha aqui, ó, essa curva aqui, que significa que uma parte da minha austenita vai se transformar em ferrita, ok? Quando eu cruzo essa outra linha aqui, está indicando, ó, que a austenita restante, uma parte dela, vai se transformar em perlita. E quando eu cruzo essa segunda linha, indica que toda a austenita restante se transformou em perlita. Então, eu vou ter ferrita, né, formado aqui nessa primeira transformação, e só perlita, e perlita, ok? Que é aqui, ó, ferrita e perlita. Bom, vamos analisar aqui do lado esquerdo, né? Então, ó, veja bem, essa primeira linha aqui, ó, que tem uma taxa de resfriamento mais rápida, ela indica o quê? Ok? Ela indica aqui, ó, à esquerda dela, isto é, uma taxa de resfriamento mais alta, a austenita não vai se transformar em nenhuma fase. Até chegar em temperaturas mais baixas e se transformar em martensita. Ok? Então, se eu quero uma liga que só tenha martensita, né, que tem uma alta dureza, depois se fizer um revelamento, eu tenho que fazer um resfriamento a uma taxa acima de 8,3, por exemplo, 10 graus Celsius por segundo. Ok? Bom, agora, se eu fizer um resfriamento, aqui, ó, que está entre uma taxa de resfriamento entre 8,3 a 0,3 graus Celsius por segundo, eu vou estar aqui, ó. Aí, ó, resultado, eu vou cruzar agora, ó, não vou cruzar aqui a austenita, né? A ferrita, ok? Vou cruzar aqui a baionita, ó. Cruzou o joelho da baionita. Bom, tem uma linha só. Isso significa que uma parte da austenita se transforma em baionita, ok? Bom, continuo resfriando. Chegou uma temperatura mais baixa, a austenita restante, né, vai agora se transformar em martensita. Resultado, eu vou ter martensita e baionita, ok? Então, ó, observem que na liga eutetoide, né, no resfriamento contínuo, não forma a baionita. Aqui, ó, não parece baionita aqui, só perlita. Já como uma liga que tem até uma composição diferente, como essa 4340, mesmo no resfriamento contínuo, pode formar baionita. Pelo menos uma parte, né, da austenita vai se transformar em baionita. Ok? Bom, se eu fizer agora um resfriamento mais lento ainda, entre 0,3 graus Celsius por segundo,
e 0,02 graus Celsius por segundo, ok? Aí o resfriamento mais lento que o ar seria dentro do forno, né? Eu desligo o forno, se eu usar mais lento ainda, eu controlo o forno, né? Para ele resfriar bem devagar, ok? Bom, aí o que vai acontecer, ó? Vou acompanhar aqui, ó. Estou resfriando, ó. Cruzou essa primeira linha aqui, essa primeira curva. Significa que uma parte da austenita se transforma em ferrita, ok? Então, vamos ter austenita e ferrita, austenita e ferrita, ó, cruzou o joelho aqui da baianita. Aí uma parte da austenita restante vai se transformar em baianita. Então, vou ter quem, ó? Eu vou ter ferrita, que formou aqui, vou ter baianita, né? Que forma quando eu atravesso essa linha aqui, e a restante, que é austenita. Aí vou ter, ó, ferrita, baianita e austenita. Ferrita, baianita e austenita se transforma em martensita. Aí o resultado, né? Eu vou ter baianita, ferrita e martensita, ok? Porque a austenita, né, restante, ela só vai agora se transformar em martensita. Bom, se eu fizer uma taxa ainda mais lenta ainda, né, entre 0,2 a 0,006, eu vou botar aqui, ó, eu vou cruzar essa primeira linha, vai formar a ferrita. Ferrita e austenita, ferrita e austenita, ó, cruzei essa outra linha, essa outra curva, né, desculpa, vou ter agora uma parte da austenita restante se transformando em perlita. Então, eu vou ter quem, ó? Eu vou ter agora ferrita, austenita e perlita. Ferrita, austenita, perlita. Bom, cruzou essa linha. Aí uma parte da austenita restante se transforma em baianita. Ó. Aí eu vou ter ferrita, perlita, baianita e ainda austenita. Continuo a resfriar. Quando chega aqui em temperatura mais baixa, aí toda a austenita restante vai se transformar em martensita. Aí eu vou ter essas 4 fases aqui, ó. As 4 fases não, né? Esses 4 sistemas, né? E a perlita não é uma fase. Então, vou ter, ó, martensita, ferrita, perlita e baianita, ok? E como nós vimos, né, no resfriamento bem lento, aí eu vou ter ferrita e perlita, ok? Ok, pessoal? Então, né, dependendo aí do resfriamento, né, da taxa de resfriamento, posso formar diferentes fases que vão proporcionar diferentes propriedades mecânicas. Então, por exemplo, ó, eu quero uma liga que tenha a máxima resistência mecânica possível, a máxima dureza. Aí, o que eu vou ter que fazer? Olha, eu vou ter que fazer um resfriamento que evite a formação das fases concorrentes da martensita, né? Isto é, que evite a formação da perlita e baianita, que forme apenas martensita. Aí eu faço o revelhamento na temperatura, né, mais baixa, vou ter uma liga alta dureza e resistência mecânica. Bom, agora eu quero uma liga que, contrário, né, que seja fácil de usinar. Ok? Aí, resultado, tem que ter, eu não preciso ter boa dureza, boa resistência mecânica, mas eu vou usinar ela. Então, eu tenho uma liga que seja fácil de usinar. Bom, tem que ter baixa dureza. Ok? Ou então uma liga que eu vou precisar submeter ela a uma grande deformação. Tem que ter boa ductilidade, ok? Aí eu vou fazer o quê? Um tratamento térmico que forme aquelas fases que possibilite a formação de uma liga, ok? Que tenha menor dureza, maior ductilidade. Qual seriam essas fases? Ó, ferrita, né, que é a fase mais dúctil, que tem menor resistência mecânica, e perlita, né? Nesse caso, a perlita grosseira, ok? Então, seria um resfriamento aqui mais lento, né? Ó, que permitiria aqui, ó, ferrita e perlita grosseira. Faria aqui, ó, ok? Ó, um resfriamento aqui, ó, passando, formando perlita grosseira, ok? A baianita, nós vamos ver, né? Ela é uma fase que tem uma resistência mecânica mais alta que a perlita.
e uma ductilidade um pouco menor, mais próxima. Então, a presença dela, né, proporciona uma boa resistência ao impacto. Mas aí nós vamos ver nas próximas aulas, né, que a baionita também não pode formar em qualquer liga, né? Ela formou nessa liga aqui, né, nessa condição de tratamento, ela vai estar junto aqui, né, com a martensita, né, ok? Mas não é em qualquer liga que ela pode formar, né? Depende da composição, ok? Agora, se eu quisesse formar só baionita, né, aí eu tenho que fazer não um resfriamento contínuo, mas um resfriamento, aqui, ó, isotérmico. Aí eu entro aqui no diagrama TTT, austerizo a liga, resfrio rápido, ó, até uma temperatura que for a baionita, por exemplo, ó, 320 graus, ó, e deixo aqui até toda a austenita se transformar em baionita, ok? Aí eu teria só baionita, quando eu faço o tratamento isotérmico. Agora, quando eu faço contínuo, né, eu posso ter baionita, mas vocês estão vendo que vai formar outras fases também, ok? Pessoal, então, em relação a esse diagrama aí, né? Vocês entenderam? Vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês querem que eu repita aí alguma passagem? Ok? Deu para entender, professor. Ok, professor, obrigado. Bom, agora antes da gente passar para tratamentos térmicos, né? Vou falar um pouco aqui também do revenimento, outros tratamentos térmicos, recozimento, né? Vamos falar um pouco aqui do revenimento. É o seguinte, ó. Quando eu faço o revenimento, pessoal, além de formar a martensita revenida, okay? Eu também eu provoco também uma outra mudança física na minha liga. Eu alivio tensões. E veja bem, né? A martensita é uma fase que tem uma energia relativamente alta. Ela tem uma alta tensão. Ok? Por quê? Né? Vocês lembram que a martensita tem um volume maior que a austenita. Quando forma a martensita, né, então aumenta o volume, né? Você tem a martensita, tem um volume, pressiona a austenita, né? Ela tem um volume maior que a austenita, ok? Então isso gera tensões na liga. E esse endurecimento que o solo intersticial causado pelo carbono, principalmente quando tem alto teor de carbono, também aumenta muito a tensão da liga, ok? Então, ó, resultado, a martensita tem alta tensão, né? O que prejudica muito a tenacidade dela. Quando eu faço o revenimento, eu estou aquecendo a liga, então eu acabo aliviando as tensões da liga, ok? Então também tem outro efeito aí, né? Além o revenimento, além de formar a martensita revenida, né? Que mudou a estrutura, também alivia tensões da liga, ok? E quanto maior a temperatura de revenimento, esse alívio de tensões é maior. Vocês vão ver que esse alívio de tensão, ele é importante porque ele aumenta a resistência à corrosão da liga, ok? Então, se a liga vai ser usada no meio, né, que ela tem que ter boa resistência à corrosão, o maior temperatura do revenimento tende a favorecer a resistência à corrosão, porque ela causa um maior alívio de tensões. Então, ela acaba diminuindo, né, aquela energia em excesso que a liga tem, né? E com isso, fica mais difícil de ocorrer as reações de corrosão, ok? Nós vamos falar bem disso em materiais 2, né? Mas aí já tem que saber, já tem que ter a noção de que o revenimento também pode influenciar nas propriedades mecânicas do material, desculpa, né? A resistência à corrosão do material, porque ele afeta o alívio de tensões. E além do mais, ó, dependendo da temperatura aí do revenimento, né? Se formar carbetos, por exemplo, uma liga que tem cromo, carbeto de cromo,
aí vai prejudicar bastante a corrosão, a resistência à corrosão, ok? Pessoal, então, então com a questão de nomenclatura, né? Vocês não confundirem. A têmpera, que é esse resfriamento que a gente faz, né? Geralmente rápido, né? Para evitar que a se transforme em perlita ou baionita, o termo dele em inglês é o quench. Ok? Então, quench de matilho, né? Matilho que foi temperado, ok? O revelimento é tempering, o termo em inglês. Então, tempering não é têmpera, né? Têmpera é quench, tempering é revelimento. Ok? Então, vocês pegarem, né, um termo em inglês, não façam essa confusão, né? O tempering é revelimento e o quench que é têmpera, ok? Então, vamos cuidado com isso. Pessoal, então vamos entrar agora, né, no capítulo, assim, um capítulo mais importante aí do curso, que é tratamento térmico. Ok? Então, o tratamento térmico, ele é aplicado aí na maioria das ligas metálicas comerciais. Ele é essencial, a realização dele é essencial para que a liga tenha aquelas propriedades desejadas. Ok? Então, por isso que é importante definir aí que tratamento térmico tem que realizar numa liga, tá? No material metálico. Ok? E quais são as condições desse tratamento térmico. Ok? Então, pelo menos o conhecimento básico, né? Em relação ao tratamento térmico, vocês têm que ter. Isso é muito importante para vocês. Ok? Bom, o tratamento térmico, pessoal, ele é o seguinte. Primeiro vamos falar da biografia, né? Então tem no Callister, né? Aí eu passei o link para vocês. Está bem didático, né? Então eu aconselho vocês a dar uma lida nele inicialmente. Eu passei também para vocês uma apostila de tratamento térmico, que é de uma antiga, eu já vi Basa, né? A antiga Vilares, que ele faz uma descrição, né? Também é feita uma descrição aí dos diferentes tipos de tratamento térmico. É importante porque eles usam a nomenclatura, né? Que é geralmente usada na indústria, e eles apresentam alguns fatores, né, que afetam o tratamento térmico, que é comum no tratamento comercial. Ok? Então, eles mostram alguns erros, né, que podem ocorrer durante um tratamento, né, feito durante um tratamento comercial. Ok? Então, ele dá uma certa visão prática aí, né, dos tratamentos térmicos. Ok? Aí vocês devem ter recebido, né, essa apostila. Aí quem não recebeu esse, vocês me avisam. Bom, o tratamento térmico, né, ele é dividido primeiro, né, em tratamentos para ligas não ferrosas, né, e para ferrosas, principalmente para aços. No caso de tratamentos para aços, ele é subdividido, né, por sua vez, em recocimento e tem pré-revenimento e em tratamentos isotérmicos. Ok? Bom, então vamos falar primeiro no tratamento de recocimento, né, que é para as ligas de uma maneira geral, incluindo ferrosas e não ferrosas. E depois nós vamos tratar aí dos tratamentos de recocimento típico para aços. Ok? Bom, então o que define, né, um tratamento térmico de revelimento? Que é conhecido também como annealing, né? Em inglês é ANN, né? LALING, annealing, ok? Então,
o revelamento é o seguinte, ele é um tratamento que consiste em aquecer o material até uma certa temperatura, manter nessa temperatura, resfriar o material a uma taxa relativamente lenta. Ok? Mais lenta, com uma taxa de resfriamento menor ou igual ao resfriamento ao ar. Ok? Então, o revenimento ele é feito resfriando o material no ar ou no meio que proporciona resfriamento mais lento, como dentro do forno. Ok? Bom, então, de uma maneira geral, pessoal, o revenimento ele tem dois objetivos principais. Ok? Bom, um objetivo dele é alterar as propriedades mecânicas do material. Então, por exemplo, um aço que foi material metálico, né? Vamos supor aí qualquer material metálico, que foi submetido a um trabalho a frio. Ok? Então, eu quero diminuir a dureza dele, aumentar a ductilidade, aumentar a tenacidade. Ok? Aí eu vou fazer, então, um recozimento a uma condição de tempo e temperatura que causa a recristalização, a recuperação e a recristalização. Aí eu vou formar grãos menores, eu vou eliminar a parte, né, das discordâncias, né, e vou ter um material menos duro, mas por outro lado, bem mais resistência mecânica e mais tenaz. Desculpa, né? Mais tenaz e mais dúctil. Ok? Então, para ligas não ferrosas, né, alguns autores chamam esse tratamento de recozimento subcrítico. Ok? O cálice, por exemplo, chama subcrítico. Então, seria um termo aplicado geralmente para ligas não ferrosas, né, que o objetivo seria de refinar os grãos, né, ocorrendo, portanto, a cristalização. Né, com isso, ter menor tenacidade, maior ductilidade e maior tenacidade. Ok? Então, isso também, né, pode ser feito tanto para ferrosas e não ferrosas. E o outro objetivo do revelamento é a livre tensão. Ok? Então, tem alguns autores que chamam, né, revelamento para livre tensão, que é feito também tanto em ligas ferrosas como não ferrosas. Ok? Bom, o revelamento para livre de tensões, pessoal, ele consiste em aquecer a liga até uma temperatura e um tempo que não causa a cristalização, porque eu não quero alterar a minha estrutura, e nem as propriedades mecânicas. Então, o que eu quero aí é aliviar tensões. Então, vai ocorrer aí a recuperação, né, que nós já estudamos, a recuperação. Pode melhorar, aumentar a condutividade elétrica, né, ok, do material, né, diminuir a resistividade dele. Diminui a probabilidade dele sofrer distorção e emperamento, porque eu estou aliviando as tensões que foram introduzidas, né? Por exemplo, durante uma deformação plástica, durante uma soldagem, durante a fundição, ok? Porque, veja bem, ó, quando eu soldo o meu material, então eu aqueço cada soldado de fusão, que é uma temperatura bem alta, e aí resfria o ar. Então, essa variação de temperatura, né, ela causa tensões no material, que são as tensões residuais. São introduzidas no material e se mantém nele, como nós já estudamos, ok? Durante a fundição também, né? Na fundição, eu aqueço
o material para ficar em estado líquido, aí resfria para ele solidificar. Isso também vai gerar tensões no material. São as tensões térmicas, ok? Então, tensões residuais, permanecem no material. Então, essas tensões, além de causar, né, empenamento, fissuras, elas também, dependendo da composição do material e do meio que ele se encontra, né, ela pode causar, como nós já vimos, corrosão sob tensão, causa trincas no material. Então, se eu tiver uma liga, estrutura austenítica, né, por exemplo, alumínio, liga de cobre, ácido inoxidável austenítico, se ele tiver no meio que tem cloreto, eu soldo ele, coloco no meio que tem cloreto, vai ter corrosão sob tensão. Ok? Bom, aí é feito, após a soldagem, né, ou após a fundição, é feito o tratamento para livre tensão. Esse tratamento, ele é feito a uma temperatura que não causa cristalização no material. Ok? Depois, no caso aí dos aços, né, é uma temperatura baixa, uma temperatura crítica inferior. Então, é geralmente abaixo de 650 graus, ok? No caso dos aços. Então, não vai causar mudanças significativas nas propriedades mecânicas, ok? Mas, por outro lado, né, vai melhorar a condutividade, a resistividade e a resistência à corrosão sob tensão. Porque daí não vai ter mais tensão, né? Ok? Porque para ter corrosão sob tensão, tem que ter tensão aplicada, né? Se alivia as tensões, não vai ter mais tensão residual. Aí não vai sofrer mais corrosão sob tensão. Ok? Bom, então nós vamos ver em materiais 2, né, vários exemplos aí de tratamentos térmicos, de recozimento, que são feitos nas ligas, né? Por exemplo, liga de latão, de cobre, que é o cobre zinco, ligas de bronze, né? Cobre estanho, cobre alumínio, né? Então, elas são várias aplicações, elas são submetidas ao tratamento de recozimento subcrítico, né? Um recozimento que causa enferro de grãos, causa um aumento grande, né, da ductilidade do material, ok? Ligas de titânio, né? Alfa, titânio, alfa, beta também, né? Elas são, principalmente quando se quer que tenha uma alta ductilidade, né? Elas são submetidas ao processo de cozimento com recristalização, ok? Agora, nunca esquecer, né, pessoal, que para ocorrer a recristalização, o material tem que ser previamente deformado, né? Uma certa taxa mínima de deformação. Porque senão não vai ter recristalização, ok? Então, por isso que ele é muito utilizado, né, em materiais que foram submetidos a trabalho a frio, ok? Agora, né, no caso de alívio de tensão, né, aí não vai ter recristalização, né, ok? Aí não precisaria estar ser submetido a um trabalho a frio. Ok? Mas ele é para eliminar tensões residuais, né? Então, no caso que ele foi deformado plasticamente, ou no caso que ele sofreu tensões térmicas, ok? Pessoal, então, em relação aí a esses conceitos básicos aí de recozimento, né? Tá claro aí para vocês? Ok? Vocês entenderam, então, né, os dois objetivos principais aí de maneira geral, né, dos recozimentos, né? Ok? Que um é para causar alterações por dados mecânicos, né, causa mudança de estrutura, e o outro é apenas para aliviar tensões, né, sem causar mudanças nas propriedades mecânicas, ok? Pessoal, então, acho que antes de continuar outro assunto, né, a tomar no final da aula, eu vou falar para vocês aí
do relatório, né? Para vocês fazerem, que eu mandei as instruções. Depois, na aula de terça-feira, a gente continua falando aí do recozimento já para ligas e aços, ok? Já para os aços. Pessoal, vocês receberam o e-mail que eu mandei aí para vocês? Recebemos. Então, vocês vão fazer o seguinte, né? Então, ele é feito em grupo de 3. No primeiro item, né, vocês têm que fazer um resumo aí do que é o ensaio de tração, qual é a importância dele. Vocês lembram que eu passei para vocês, aí me avisa quem não recebeu, um vídeo que o monitor mandou sobre ensaio de tração. Ok? Então é importante aí vocês darem uma visualizar esse vídeo. Ok? Quem não recebeu, vocês me avisam aí que eu mando para vocês. Bom, aí é um exercício, né? O relatório. Vocês vão. É dado para vocês, né, uma tabela com carga e alongamento. Aí vocês vão ter que calcular a tensão e a deformação. E fazer um gráfico de engenharia, né? Tensão, deformação, ok? E a partir desse gráfico, né, obter os parâmetros lá, que é módulo de elasticidade, que é a tensão de escoamento, né? Que é o LRT, que é a máxima tensão, e o alongamento, né? Que é a porcentagem de alongamento relativa à ductilidade. Aí vocês vão ter que pegar a partir da deformação, né? Final, né? Vocês vão vai te fornecer um alongamento final, que é comprimento final menos inicial, né? Ok? Dividido por L0, ok? Que é o comprimento inicial. Então seria o alongamento na ruptura dividido pelo comprimento inicial do corpo de prova, ok? Então, eu vou também falar com o Guilherme, né? Se vocês tiverem dúvida, vocês procurar ele, né? Vocês podem também fazer, quem não sabe ainda fazer gráfico, né? No Excel. Pode fazer no papel milimetrado, né? Ok? Pode tirar uma foto, né? E escanear ou tirar uma foto celular, né? E depois manda para mim, entendeu? Manda, coloca no relatório, ok? Mas é importante vocês saberem fazer essa curva de tensão da informação, ok? Aí vai valer um ponto a mais na segunda prova. Então, quem tirou 6 pode ficar com 7, né? Se acertar tudo que foi pedido, né? Ok? Aí, pessoal, se tem então alguma dúvida aí a esse respeito, até 3 pessoas aí o grupo, vocês podem entregar até 1º de dezembro. Aí, pessoal, então vocês podem falar aí, vocês entenderam aí o relatório, tudo ok? O que tem que fazer, tá claro então, pessoal? Tá claro, professor. Eu só queria tirar uma dúvida, não tem nada a ver com o relatório, mas ficando para o dia 1, que dia que ia ser a prova? Então, a prova, ela vai ser, acho que vai cair, é a última quinta-feira, né? Acho que vai cair 3 de dezembro. Certo. Obrigado. Porque o último dia de aula é dia 6, que é uma segunda-feira. Aí dia 4 é sábado, né? Acho que é dia 2 de dezembro, por aí. Só vou confirmar. Acho que é 2 de dezembro. É a última quinta, é a primeira quinta-feira de dezembro. Ok? Aí vocês vão ter 20 dias para vocês fazerem. Aí eu vou falar com o Guilherme, né? Aí vocês podem tirar dúvida com ele também, pode tirar dúvida comigo também, não tem problema. Ok? Quem é esse Guilherme, professor? Oi? Quem é Guilherme? Como que é? Pode falar. Deixa eu só... pessoal, mais alguma dúvida? Que acho que eu não entendi direito aí.
Pessoal, mas aí se vocês tiverem dúvida, né? Vocês podem mandar e-mail também para mim, na aula de quinta-feira, né? Vocês podem perguntar, tá certo, pessoal? Pessoal, então boa tarde aí, né, para vocês, né? Então até terça-feira, ok? Até quinta-feira, né? Desculpa, né? Até depois da manhã. Isso, o Guilherme é o monitor da turma, né? Vocês têm o e-mail dele? Vocês não têm? Eu vou mandar o e-mail dele para vocês, tá certo, pessoal? A questão das provas, professor. Pode falar. É que eu falei no começo da aula que eu não tinha recebido a minha ainda. É isso, então. Isso é o Felipe, né? É isso? É, Felipe Daniel. Então, ó, eu dou agora a aula de materiais 2. Eu acabo 20 para 5, daí eu já vou corrigir sua prova, tá certo? Então eu mando. Até 5 horas eu mando a nota. Beleza. Tá bom? Pessoal, então boa tarde aí para vocês, né? Então, tudo bom. Até quinta-feira, então, pessoal. Boa tarde. Fala, professor, boa tarde. Boa tarde.